A história que eu demorei anos para ter coragem de contar. Eu já ensaiei essa história na minha cabeça centenas de vezes. Em filas, em madrugadas silenciosas, no meio de reuniões importantes, até enquanto escovava os dentes. Sempre começava, e sempre parava. Não por falta de memória, mas por excesso dela. Algumas lembranças não doem porque aconteceram. Doem porque continuam acontecendo dentro da gente. Meu nome é Marina Azevedo. Quando tudo começou, eu tinha 19 anos e carregava um estado emocional que eu só consigo definir como cansada de tentar agradar e ainda assim esperançosa, feito quem insiste em bater numa porta que nunca se abre. Eu trabalhava como atendente em uma loja de utilidades no centro da cidade, pegava 2 ônibus por dia, vivia contando moedas e sonhos. Sonhos pequenos, inclusive. Porque quem aprende cedo que incomoda, aprende também a desejar pouco. Eu demorei anos para contar isso porque, por muito tempo, eu achei que a culpa era minha. Que eu devia ter sido mais obediente, mais discreta, mais invisível. Hoje eu sei, eu só estava no lugar errado, cercada pelas pessoas erradas. E talvez o mais irônico seja que, naquela época, eu ainda acreditava em família. Acreditava em diálogo. Acreditava que, se eu me esforçasse o suficiente, alguém ia notar. Spoiler da vida, não notaram. Naquele dia específico, o céu estava fechado, pesado, como se também estivesse de mau humor. Eu desci do ônibus com uma sacola vazia e o coração cheio de cautela. Estava indo até a casa do meu pai buscar algumas roupas que tinham ficado lá depois que eu me mudei às pressas para a casa de uma colega. Eu repeti mentalmente várias vezes, vai ser rápido. Você entra, pega as suas coisas, sai. Simples. Teoricamente. A casa ficava no final de uma rua curta, com um portão azul que sempre rangia quando abria. Eu cresci ouvindo aquele rangido. Era quase um aviso, prepare-se. Respirei fundo antes de empurrar o portão. O cheiro de comida veio primeiro. Arroz, carne, alho. Cheiro de casa. O tipo de detalhe que engana a gente. Na cozinha, Sandra, minha madrasta, estava de costas, mexendo uma panela. Cabelo impecável, postura de quem se sente dona até do silêncio. Ela nunca levantava a voz. Não precisava. O desprezo dela era elegante, cirúrgico. Olha só, ela disse, sem virar o rosto. A visita inesperada. Eu parei no meio da cozinha, segurando a alça da bolsa com força. Eu só vim buscar minhas roupas, Sandra. Não vou demorar. Ela riu. Mas não foi uma risada alegre. Foi aquela risada curta, seca, que parece mais um deboche. Suas roupas. Repetiu, como se eu tivesse contado uma piada interna. Você ainda acha que tem coisas aqui? Antes que eu respondesse, ouvi passos na sala. Eduardo, meu pai, apareceu no corredor com o controle remoto na mão, camisa aberta, expressão impaciente. Ele me olhou de cima a baixo como quem avalia um problema que não quer resolver. O que você está fazendo aqui? Perguntou, sem curiosidade. Só incômodo. Eu vim buscar minhas coisas. Respondi, tentando manter a voz firme. Sandra se virou, cruzou os braços e me encarou como se eu fosse um erro de decoração. Sinceramente, Eduardo, eu mal posso esperar para ela sumir de vez daqui. Ela riu de novo. Dessa vez mais alto. Mais confortável. Como quem se sente respaldada. Meu pai não a corrigiu. Não a repreendeu. Não tentou amenizar. Pelo contrário. Ele deu um passo à frente, me encarou nos olhos e soltou, sem hesitar. Não queremos ver sua cara, parasita. A palavra ficou suspensa no ar. Parasita. Eu senti como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. Não porque eu não estivesse acostumada a humilhações. Mas porque, daquela vez, veio dele. Do homem que deveria, no mínimo, fingir se importar. Sandra abriu o armário da sala com naturalidade, pegou uma sacola de lixo preta, daquelas grandes, e começou a enfiar minhas roupas ali dentro. Sem cuidado. Sem pausa. Vestidos, camisetas, um casaco velho que era o único que eu tinha para o frio. Pronto.
Ela disse, dando um nó mal feito. Resolve sua vida. Meu pai pegou a sacola e jogou em minha direção. Pega isso e some daqui. Hoje. Eu tentei falar. Juro que tentei. Pai, eu só. Fora. Ele cortou. Antes que eu perca a paciência. E foi assim. Sem discurso. Sem drama de novela. Sem testemunhas. Eu fui empurrada para fora da casa onde cresci. O portão bateu atrás de mim com um barulho seco, definitivo. Fiquei parada na calçada, com a sacola de lixo aos meus pés, a chuva começando a cair fina, insistente. As pessoas passavam na rua, ninguém sabia. Ninguém imaginava. Para o mundo, eu era só uma garota com uma sacola. Para mim, eu tinha acabado de perder qualquer ilusão que ainda restava. E eu ri. Ri de nervoso. Ri de incredulidade. Ri porque, se eu não risse, eu ia chorar até não sobrar nada. Uma senhora passou por mim e me olhou estranho. Eu devia parecer fora de lugar. Talvez estivesse. Parabéns, Marina, murmurei. Expulsa com classe. Naquela noite, dormi no sofá da casa de Paula, uma colega da loja. Paula tinha 22 anos, estudava à noite, dividia um apartamento pequeno com a irmã. Ela me deu um cobertor, um copo de água e não fez perguntas. Às vezes, o maior gesto de respeito é não invadir a dor do outro. Deitada ali, olhando para o teto manchado, eu fiz uma promessa silenciosa. Não de vingança. De construção. Um dia, eles vão se arrepender de ter me tratado como lixo. E não era arrogância. Era sobrevivência. Trabalhando muito, errando bastante e aprendendo na marrã. Se alguém tivesse me dito, naquela noite no sofá da Paula, que a minha virada começaria vendendo doce em pote para gente que reclamava até do preço do guardanapo, eu teria rido. E não era riso de deboche. Era riso de desespero mesmo. Mas a vida tem um senso de humor estranho, ela te empurra para baixo e depois te ensina a subir usando as próprias quedas como degraus. Paula acordava cedo para a faculdade. Eu acordava antes para o trabalho. A gente se cruzava na cozinha como dois zumbis educados. Café? Ela perguntava. Se tiver. Eu respondia. Tinha quase nunca. E quando tinha, era fraco. Mas eu agradecia como se fosse um banquete. Eu trabalhava como atendente em uma loja de utilidades no centro. Daquelas que vendem de tudo, panela, balde, vassoura, copo, coisa que você não sabia que precisava até ver na prateleira. O salário era pouco. O cansaço, criativo. E os clientes, os clientes mereciam um documentário. Teve um senhor que brigou comigo porque a tampa do pote não combinava com a energia da cozinha dele. Eu fiquei olhando, tentando decidir se aquilo era sério ou se ele estava testando minha sanidade. Moço, a tampa é azul, respondi. Mas minha cozinha é verde. Ele rebateu, indignado. Eu sorri. Por fora. Por dentro, eu estava calculando quantas tampas verdes precisaria vender para sair daquela vida. Foi ali, entre uma reclamação e outra, que eu comecei a observar. As pessoas reclamavam de preço, de qualidade, de falta de variedade, de atendimento, de demora, de tudo. Mas sempre voltavam. Sempre precisavam de algo. Sempre compravam. E eu pensava, se elas reclamam tanto, é porque se importam. À noite, depois do trabalho, eu ainda fazia bicos. Ajudava uma vizinha a limpar escritório, vendia doce no pote, às vezes passava roupa para uma senhora que pagava em dinheiro e em conselhos não solicitados. Você é bonita, mas precisa comer mais. Ela dizia. Eu como o que dá. Eu respondia, rindo. O humor, naquela fase, não era charme. Era defesa. Eu andava com um caderno velho na bolsa. Nele, eu anotava tudo. Tudo mesmo. O que vendia mais. O que ninguém comprava. O que as pessoas pediam e não tinha. O que reclamavam. O que elogiavam. Paula um dia pegou o caderno e folheou. Você está fazendo um plano de dominação mundial? Brincou.
Ainda não. Respondi. Por enquanto, só tentando entender por que todo mundo odeia a vassoura daqui. Ela riu. Eu também. Mas, no fundo, eu estava falando sério. Com o tempo, comecei a perceber padrões. As pessoas queriam praticidade. Queriam kits prontos. Queriam soluções simples. Queriam economizar tempo, não só dinheiro. E foi aí que a ideia começou a se formar. Pequena. Tímida. Quase com vergonha. Eu pensei em montar kits domésticos, limpeza, organização, cozinha básica. Tudo em um só pacote, com preço fechado, explicação clara e sem frescura. Nada revolucionário. Mas funcional. Eu não tinha dinheiro para a loja. Não tinha capital. Não tinha apoio. Tinha vontade, cansaço e uma teimosia que já tinha sido chamada de defeito várias vezes. Comecei comprando poucas coisas no atacado, parcelado, com aquele medo de errar que dá frio na barriga. Montei os kits na mesa da cozinha da Paula. Ela chegava da faculdade e encontrava a casa parecendo uma fábrica improvisada. Você abriu uma empresa sem me avisar? Ela perguntava, olhando as caixas. É um projeto. Eu corrigia. Todo projeto começa assim? Ela respondeu, piscando. Postei em grupos de bairro. Ofereci para conhecidos. Entreguei pessoalmente. Peguei ônibus com sacola pesada no colo, rezando para ninguém frear bruscamente. Teve cliente que reclamou do preço. Teve cliente que quis desconto. Teve cliente que quis pagar depois. Teve cliente que sumiu. E teve cliente que voltou. Uma senhora me mandou mensagem. Gostei. Facilita minha vida. Eu li aquilo umas 5 vezes. Facilita minha vida. Parecia pouco. Mas para mim era tudo. Eu comecei a ganhar confiança. Pouca, mas suficiente para continuar. Um dia, uma colega da loja me viu montando kits no intervalo e perguntou: Você vende isso? Vendo. Respondi. Faz para mim também? Ela pediu. Fiz. Outra viu. Pediu. Outra. Outra. Quando percebi, eu estava vendendo mais fora da loja do que dentro. E isso era ao mesmo tempo animador e apavorante. Eu chegava em casa exausta. Cansada de verdade. Cansada de corpo e de cabeça. Paula me via jogada no sofá e perguntava: Vale a pena? Eu respondia sem pensar: Não sei. Mas parar dói mais. Teve dia em que deu tudo errado. Produto que atrasou. Cliente que cancelou. Dinheiro que não fechou. Eu sentei no chão da cozinha e ri sozinha. Ótimo, Marina, falei. Expulsa de casa, empreendedora falida, especialista em errar. Paula apareceu na porta, braços cruzados. Está rindo de quê? Da minha vida. Respondi. Pelo menos você tem senso de humor, ela disse. Muita gente só tem drama. E eu ri mais ainda. Aos poucos, fui organizando. Abrindo conta. Separando dinheiro. Criando nome. Criando identidade. Tudo simples. Tudo dentro do que eu podia. Eu não pulei etapas. Eu tropecei nelas. Trabalhava de dia. Vendia à noite. Montava kits de madrugada. Dormia pouco. Sonhava acordada. E, em silêncio, eu lembrava da sacola de lixo. Não como raiva. Como combustível. Eu nunca contei para ninguém o que meu pai disse naquele dia. Nem a palavra. Nem o tom. Mas ela morava comigo. Cada vez que alguém duvidava de mim, ela aparecia. E eu transformava em força. Teve um sábado em que vendi tudo. Tudo. Voltei para casa com a bolsa vazia e o coração cheio. Abri a porta e gritei: Paula, acabou. Ela apareceu correndo. O quê? Vendi tudo. Ela me abraçou.
Apertado. Forte. Eu sabia. Eu chorei. Não de tristeza. De alívio. De orgulho. De cansaço. Tudo junto. E ali, naquela cozinha pequena, com caixa vazia e sorriso torto, eu percebi. Aquilo não era mais um projeto. Era um começo. E, sem saber, eu estava dando o primeiro passo para a mesma família que me expulsou, um dia, implorar para eu voltar. Mas isso, ainda ia demorar. E ia doer. E ia ser, curiosamente, divertido de ver. Quando o pequeno começa a incomodar e o improvável vira rotina. Existe um momento específico em que você percebe que algo deixou de ser brincadeira. No meu caso, foi quando eu tentei sentar no sofá da Paula e não consegui, porque ele estava coberto de caixas. Caixas de papelão. Caixas de produto. Caixas de sonho mal empilhado. Marina, Paula disse, parada na porta da sala, com a mochila ainda nas costas. A gente mora aqui ou isso virou um depósito? Temporariamente, um depósito. Respondi, sem graça. Ela respirou fundo, olhou em volta e depois riu. Tá bom. Mas se aparecer empilhadeira, eu cobro aluguel. Eu ri também. Mas, por dentro, eu sabia, a coisa estava crescendo. E crescendo rápido. As encomendas começaram a se repetir. As pessoas voltavam. Indicavam. Mandavam mensagem perguntando quando teria de novo. E nada dá mais trabalho do que dar certo. Eu ainda trabalhava na loja de utilidades, ainda fazia bicos, ainda dormia pouco. Só que agora eu também gerenciava pedidos, estoque, entrega, reclamação, elogio, dúvida, gente apressada e gente carente de atenção. Tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. Eu respondia cliente no ônibus. Confirmava pedido na fila do caixa. Anotava ideia no verso de nota fiscal. Teve um dia em que um rapaz me ligou às 7 da manhã. Oi, é da Marina dos Kits. É, respondi, meio dormindo. Queria saber se você entrega hoje. Que horas? Perguntei. Agora. Eu olhei para o teto. Agora? Isso. Moço, falei, tentando ser educada. Eu ainda nem acordei direito. Ele riu. Mas eu já acordei. Parabéns. Respondi. Eu entrego mais tarde. Ele aceitou. Mas eu desliguei pensando, pronto, virei referência. Agora acabou a paz. Paulo observava tudo com aquele olhar misto de orgulho e preocupação. Você está se matando. Ela comentou uma noite. Ainda não. Respondi. Só me esgotando profissionalmente. Ela riu. Isso é uma habilidade. Eu também ri. Porque era isso ou chorar. Com o aumento das vendas, veio a parte que ninguém glamouriza, erro. Muito erro. Eu confundi pedido. Esqueci item. Troquei produto. Teve cliente que reclamou. Teve cliente que ficou irritado. Teve cliente que me mandou áudio longo explicando como eu deveria aprender a trabalhar. Eu ouvi. Pedi desculpa. Corrigi. Anotei. Aprendi. Teve um dia em que entreguei um kit de limpeza sem o principal produto. O cliente me ligou. Moça, você esqueceu o produto de limpeza. Impossível. Respondi, convicta. Estou olhando para o kit. Ele disse. Não tem. Eu fui conferir. Não tinha mesmo. O senhor está certo. Falei. Eu errei. E agora? Ele perguntou. Agora eu vou aí. Respondi. Agora? Ele repetiu. Agora. Confirmei. Peguei ônibus, atravessei a cidade, entreguei pessoalmente. Ele me olhou surpreso. Você veio mesmo. Eu errei mesmo. Respondi. Ele sorriu. Está perdoada. Eu quase abracei aquele homem. Aos poucos, fui ajustando processos.
criando lista, conferindo 2 vezes, conferindo 3, criando rotina dentro do caos. Foi aí que tomei a decisão mais assustadora até então: pedi demissão da loja. Eu tremia enquanto falava com o gerente. Ele me olhou sério. Tem certeza? Perguntou. Tenho. Respondi, com a coragem que só a necessidade dá. Vai fazer o quê? Ele quis saber. Vender kits. Falei. Ele piscou. Kits? Kits. Confirmei. Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Depois disse: boa sorte. E, curiosamente, não foi deboche. Foi respeito. Saí da loja com a sensação estranha de quem pulou sem ver o chão. Medo e alívio ao mesmo tempo. Paula comemorou. Agora é oficial. Ela disse: você é uma empresária cansada. Sempre fui cansada. Respondi. Só mudei o título. Com mais tempo, eu vendia mais. Com mais venda, eu precisava de mais produto. Com mais produto, mais organização. Com mais organização, mais problema. Eu aluguei um quartinho nos fundos de uma casa para armazenar estoque. Simples. Barato. Nada glamouroso. Mas funcional. Teve dia em que choveu e molhou o caixa. Eu corri feito louca com pano na mão, parecendo uma cena de comédia triste. Não, 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 eu falava para as caixas. Vocês não podem morrer agora. Paula me olhava da porta, rindo. Você está falando com papelão. Respeita. Respondi. É meu patrimônio. Eu comecei a contratar ajuda. Primeiro uma vizinha, Lúcia, que precisava de renda extra. Depois um rapaz, Tiago, para entregas. Gente simples, direta, trabalhadora. Expliquei tudo. Mostrei como queria. Ouvi sugestões. Errei. Ajustei. Não foi fácil mandar em alguém. Eu sempre obedeci. Agora eu precisava liderar. Estranho. Desconfortável. Necessário. Lúcia um dia me disse: você se cobra demais. Eu fui criada assim. Respondi. Ela me olhou séria. Então desaprende. Eu guardei aquilo. A empresa ainda era pequena. Mas já tinha nome. Já tinha rotina. Já tinha cliente fiel. E, principalmente, já tinha reputação. Gente que indicava. Gente que defendia. Gente que elogiava. E isso muda tudo. Um dia, Paula chegou em casa animada. Marina, você saiu num grupo grande de bairro. Como assim? Perguntei. Estão te indicando. Ela disse. Te elogiando. Dizendo que você resolve. Eu peguei o celular. Li, reli. Sorri feito boba. Estão falando de mim? Murmurei. Estão. Ela confirmou. E bem. Eu sentei no sofá, em silêncio. Lembrei da sacola de lixo. Do portão. Da palavra. E pensei, se eles vissem isso. Não por vingança. Por ironia. Porque a vida tem esse senso de humor estranho, ela derruba e depois faz questão de mostrar. Eu comecei a receber pedido de empresas pequenas. Escritórios. Clínicas. Condomínios. Gente querendo volume. Desconto. Contrato. Eu não tinha estrutura para tudo. Aprendi a dizer não. Com dor. Mas aprendi. Teve um homem que insistiu. Mas é muita visibilidade para você. E muita bagunça para mim. Respondi. Ele riu. Você é direta. Eu sou cansada. Corrigi. Ele gostou. Fechamos. E, aos poucos, aquela menina com sacola de lixo estava assinando contrato simples, mas real.
Paula me viu uma noite sentada à mesa, revisando o papel, concentrada. Você está diferente. Ela comentou. Em quê? Perguntei. Mais segura. Ela disse. E ainda meio perdida. Eu ri. Resumo perfeito. O dinheiro começou a entrar com mais constância. Não era fortuna. Mas era estabilidade. Eu conseguia pagar minhas contas. Ajudar em casa. Guardar um pouco. Sonhar sem culpa. E, curiosamente, foi aí que o passado resolveu lembrar de mim. Uma prima distante me mandou mensagem. Soube que você está com empresa. Eu li e fiquei olhando para a tela. Soube. A palavra soube sempre vem carregada. Estou. Respondi, seca. Que legal. Ela disse. Seu pai comentou. Eu senti um frio estranho. Comentou o quê? Que você está se virando. Eu fechei o celular. Não respondi. Não era raiva. Era alerta. Porque quando quem te descartou começa a se interessar, normalmente não é por você. É pelo que você construiu. E eu ainda não sabia, mas aquela curiosidade era só o começo. Eles ainda iam me procurar. E eu ia me divertir um pouco com isso. Quando o sucesso começa a fazer barulho e o passado resolve bater a porta. Existe um tipo específico de silêncio que só acontece antes do caos. Eu não sabia disso na época, mas hoje reconheço, era exatamente aquele. A empresa estava funcionando. Não andando certo no sentido romântico. Funcionando no sentido real, problema, solução, erro, correção, boleto, imposto, planilha, atraso, cobrança, negociação, entrega. Todo dia. Sem glamour. Sem pausa. Eu acordava e já tinha mensagem. Dormia e ainda tinha notificação. O celular parecia parte do meu corpo. Paula dizia que eu ia acabar respondendo o cliente em sonho. Se eu falar um bom dia dormindo, me interna. Eu avisava. Ela ria. Você já responde pedido dormindo. Falta pouco. E não era exagero. O estoque aumentou. O quartinho ficou pequeno. Eu aluguei um espaço maior, simples, num galpão dividido com outras empresas pequenas. Nada bonito. Mas funcional. O tipo de lugar que cheira a esforço. No primeiro dia lá, eu fiquei parada na porta olhando. Lúcia percebeu. Está com medo? Ela perguntou. Não. Respondi. Estou surpresa. De quê? Ela insistiu. De eu estar aqui. Falei. Ela sorriu. Eu não. Eu engoli seco. Porque aquilo validava tudo. Contratei mais uma pessoa. Depois outra. Organizei turnos. Criei rotina. Fiz tabela. Fiz planilha. Fiz besteira. Corrigi. Fiz de novo. Teve um dia em que Tiago errou entrega, Lúcia esqueceu etiqueta, eu confundi pedido e o cliente ligou bravo. Eu coloquei o telefone no viva voz e fiquei ouvindo. Isso é falta de profissionalismo. Ele dizia. Eu respirei fundo. O senhor tem razão. Respondi. E eu vou corrigir. Quando? Ele perguntou. Agora. Falei. Desliguei, peguei a bolsa, levantei. Aonde você vai? Paula perguntou. Resolver? Respondi. Você sempre resolve. Ela comentou. Nem sempre. Corrigi. Mas sempre tento. Eu entreguei pessoalmente. Pedi desculpa. Expliquei. Ele amoleceu. Não por pena. Por postura. Eu aprendi cedo, as pessoas perdoam erro, mas não perdoam descaso. E eu nunca tratei nada como descartável. Talvez porque eu mesma já tivesse sido. Com o crescimento, veio a visibilidade. Pequenas matérias em blogs de bairro.
Convites para feirinhas. Parcerias. Indicações. Uma jornalista local me ligou. Gostaria de fazer uma matéria sobre seu negócio. Eu quase deixei o telefone cair. Sobre eu? Sim. Ela respondeu. Sua história é interessante. Eu pensei na sacola de lixo. No portão. Na palavra. Engoli. Podemos marcar. Respondi. Paula pulou quando eu contei. Você vai sair em matéria. Pequena. Corrigi. Toda grande começa pequena. Ela disse. Eu revirei os olhos. Olha o coaching. Ela riu. A matéria saiu. Simples. Curta. Mas saiu. E as mensagens aumentaram. Os pedidos também. Eu estava feliz. Cansada. Mas feliz. E foi aí que o passado resolveu se lembrar de mim com nome e sobrenome. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Marina. Aqui é a Sandra. Eu fiquei olhando para a tela. Uns bons segundos. Como se o celular tivesse falado comigo. Sua madrasta. Ela completou. Eu respirei fundo. Eu sei quem é, respondi. Soube que você está com empresa. Ela escreveu. Parabéns. Eu li. Ri. Sozinha. Obrigada. Respondi, seca. Ela demorou. Depois mandou. Seu pai também está orgulhoso. Eu quase engasguei com o ar. Que bom. Respondi. Mande lembranças. Ela visualizou. Não respondeu. Paula me viu com o celular na mão, expressão estranha. Quem foi? O passado. Respondi. Ela regalou os olhos. Sério? Sério. Confirmei. Ela ficou em silêncio por um segundo. E aí? E nada. Respondi. Eles que se resolvam. Mas não se resolveram. Dias depois, um primo me mandou mensagem. Uma tia comentou em foto. Um conhecido da família reagiu a um post. Gente que nunca me ligou. Nunca me procurou. Nunca perguntou. De repente, eu existia. Eu comentava com Paula. Engraçado como a gente vira pessoa quando vira assunto. Ela riu. Fama de bairro. Fama de sobrevivente. Corrigi. O negócio crescia. Eu comecei a fechar contratos maiores. Clínicas. Condomínios. Escritórios. Gente pedindo nota. Gente pedindo prazo. Gente pedindo volume. Eu negociei. Aprendi. Errei. Ajustei. Teve um contrato que eu quase perdi por bobeira. Eu esqueci de anexar um documento. O cliente ligou. Você não mandou tudo. Eu mando agora. Respondi. Agora? Ele repetiu. Agora. Confirmei. Mandei. Fechamos. Eu desliguei e falei sozinha. Marina, você é um risco ambulante. Lúcia ouviu e riu. Mas você se conserta rápido. É isso ou colapso? Respondi. E, no meio disso tudo, eu comecei a ser convidada para falar. Em eventos pequenos. Reuniões. Encontros de empreendedores. Na primeira vez, eu quase recusei. Eu não sei falar em público. Disse para Paula. Você fala o dia inteiro. Ela respondeu. Reclamar não conta. Retruquei. Ela riu. Vai. E se der errado, vira história. Eu fui. Gaguejei no começo. Fiquei nervosa. Suava. Mas falei. Contei. Expliquei. As pessoas ouviram. Depois vieram falar comigo. Sua história é inspiradora.
Você é real. Dá vontade de tentar. Eu ouvi e pensei, se soubessem. O telefone não parava. As redes cresciam. O nome começava a circular. E com ele, as intenções. Recebi mensagem de Sandra de novo. Você não aparece mais em casa. Eu respirei. Porque não moro aí. Seu pai sente falta. Ela escreveu. Eu fiquei olhando para a tela. Senti vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Ele sabe meu número. Respondi. Ela visualizou. Não respondeu. 2 dias depois, foi ele. Marina. Escreveu. Só isso. Marina. Eu fiquei olhando. O nome que ele só usava quando queria algo. Oi? Respondi. Soube que sua empresa está grande. Ele escreveu. Grande. A palavra sempre vem antes do pedido. Está crescendo. Respondi. Que bom. Ele disse. A família fica feliz. Eu quase escrevi, qual família? Mas apaguei. Que bom. Respondi, educada. Ele demorou. Depois. Precisamos conversar. Eu sorri. De canto. Sobre o quê? Sobre o futuro. Ele respondeu. Eu olhei para Paula. Mostrei. Ela regalou os olhos. Agora? Ela sussurrou. Agora. Confirmei. E aí? Ela perguntou. E nada. Respondi. O futuro é meu. Eu não marquei. Não respondi. Deixei em silêncio. E foi aí que as mensagens começaram a se acumular. Gente da família, direta ou indiretamente, tentando se aproximar. Com carinho repentino. Com preocupação súbita. Com interesse disfarçado. Eu observava. Sem reagir. E enquanto eles se aproximavam, a empresa dava outro salto. Um cliente grande fechou o contrato. Um parceiro indicou. Um vídeo meu falando em evento circulou. Alguém marcou. Alguém compartilhou. E, sem eu planejar, sem eu pedir, sem eu imaginar, uma produtora local entrou em contato. Gostaríamos de contar sua história. Disseram. Eu li. Reli. Pesquei. Onde? Perguntei. Em um programa de empreendedorismo. Responderam. Eu senti o estômago virar. Paula pulou. Você vai para a televisão. Calma. Eu disse. Ainda é conversa. Conversa que muda tudo. Ela rebateu. E mudou. Marcamos. Conversamos. Fechamos. Eu desliguei o telefone e fiquei sentada, em silêncio. Lúcia entrou. Está tudo bem? Eu vou aparecer na televisão. Respondi. Ela abriu um sorriso enorme. Eu sabia. Sabia o quê? Perguntei. Que você não ia passar despercebida. Ela disse. Eu engoli seco. Naquela noite, deitada, eu pensei no portão. Na sacola. Na palavra. E ri. Olha só, murmurei. A vida tem mesmo senso de humor. Porque eu ainda não sabia, mas quando aquela imagem fosse ao ar, o celular deles não ia parar de tocar. E aí, a história ia virar espetáculo. Quando a televisão acendeu e o passado entrou em pânico. Eu achei que estaria nervosa. Achei que minhas mãos iam tremer. Achei que minha voz ia falhar. Mas, curiosamente, eu estava calma. Calma daquele jeito estranho, de quem já passou por tanta coisa que um estúdio de televisão parece só mais um cenário. O prédio da emissora era grande, frio, cheio de gente apressada e café ruim. Eu cheguei com antecedência, sentei numa cadeira dura na sala de espera e fiquei observando as pessoas passarem. Produção de um lado, câmera do outro, alguém falando alto no telefone, alguém reclamando do ar-condicionado.
E eu ali, com minha história inteira dentro da bolsa. Paula me mandou mensagem. Respira. Você vai arrasar. Lúcia mandou. Estamos aqui torcendo. Tiago mandou. Se esquecer meu nome, eu perdoo. Eu ri sozinha. Uma moça da produção se aproximou. Marina Azevedo? Eu. Respondi. Pode vir. Ela disse, sorrindo. Eu levantei. E, naquele passo simples, eu senti. Senti o peso da sacola de lixo. O barulho do portão. A palavra. O sofá da Paula. As caixas. As noites sem dormir. Tudo junto. Tudo organizado dentro de mim. O estúdio era iluminado demais. Parecia outro mundo. Me sentei na cadeira indicada, ajeitei a postura, ouvi instruções, microfone, teste de som. Quando a luz vermelha acender, você começa. O produtor disse. Eu assenti. A luz acendeu. E eu comecei. Contei de onde eu vim. Do trabalho. Do cansaço. Da ideia. Dos erros. Das quedas. Das correções. Das pessoas que me ajudaram. Do crescimento. Não dramatizei. Não vitimizei. Não floreei. Eu contei. Simples. Clara. Real. O apresentador me olhava atento. Você começou sozinha? Ele perguntou. Sozinha não. Corrigi. Com a ajuda de quem acreditou quando era só bagunça. Ele sorriu. E hoje? Hoje é empresa. Respondi. Com gente, rotina, responsabilidade e muito boleto. Ele riu. O estúdio riu. Eu continuei. Falei do galpão. Da equipe. Dos contratos. Da organização. Do que aprendi apanhando da realidade. E, em nenhum momento, eu falei deles. Do meu pai. Da Sandra. Da sacola. Não era o palco deles. Era o meu. Quando terminou, o apresentador disse. Sua história é forte. Eu respondi. Ela é insistente. Ele gostou. Saí do estúdio leve. Estranhamente leve. Pronto. Pensei. Agora o mundo sabe. Mas eu ainda não tinha entendido o tamanho do mundo. O programa foi ao ar numa terça-feira à noite. Eu estava em casa, sentada no sofá, com Paula e Lúcia. A televisão ligada. Pipoca na mão. Nervos no estômago. Você está famosa. Paula brincou. Se eu tropeçar, desliga. Respondi. A vinheta passou. A chamada veio. E lá estava eu. Na tela. Falando. Sorrindo. Contando. Eu me vi. E foi estranho. Não por vaidade. Por distância. Parecia outra pessoa. Mas era eu. Olha você. Lúcia disse, orgulhosa. Toda arrumada. É filtro. Respondi. Na vida real eu tenho olheira. Elas riram. O telefone vibrou. Depois vibrou de novo. Depois, não parou. Mensagem de cliente. Mensagem de fornecedor. Mensagem de gente que eu não via há anos. Parabéns. Emojis. Áudios. Prints. Marina, você está na televisão. Eu te conheço. Que orgulho. Sempre soube. Eu lia e respondia. Lia e respondia. Até que apareceu um nome. Eduardo. Meu pai. A mensagem era curta. Marina, precisamos conversar. Urgente. Eu olhei. Não respondi. Em seguida, veio outra. Sandra. Filha, vimos você na televisão. Que orgulho.
Queremos te ver. Eu engasguei com a pipoca. Filha? Paula repetiu, lendo por cima do meu ombro. Ela te chamou de filha? Chamou. Confirmei. Evolução. Lúcia comentou. Milagres da televisão. Eu ri. Mas era aquele riso seco. Irônico. O celular não parava. Mensagem atrás de mensagem. Ligação. Áudio. Chamada perdida. Meu pai ligou. Eu deixei tocar. Ligou de novo. Eu deixei. Sandra ligou. Eu deixei. Um número desconhecido. Eu deixei. Você não vai atender? Paula perguntou. Vou. Respondi. Mas não agora. Porque eu queria entender uma coisa. Eles não estavam me procurando por mim. Estavam me procurando porque o mundo estava me vendo. E isso muda tudo. Minutos depois, uma mensagem longa de Sandra. Marina, sabemos que erramos no passado. Mas família é família. Seu pai está emocionado. Estamos precisando de ajuda. A situação aqui está difícil. Eu li devagar. Muito devagar. Ajuda? Murmurei. Aí vem. Paula disse. E veio. Meu pai mandou o áudio. Eu ouvi. Filha, a gente se arrepende de muita coisa. Você sabe que seu pai sempre quis seu bem. A casa está com problema, as contas apertaram, e você agora tem condições. Precisamos conversar como família. Eu fechei os olhos. Respirei. Paula ficou em silêncio. Lúcia também. Você vai responder? Paula perguntou. Vou. Respondi. Mas do meu jeito. Eu digitei. Oi, Eduardo. Vi sua mensagem. Fico feliz que tenham assistido. Minha empresa levou anos para se construir, com muito esforço e organização. No momento, não tenho disponibilidade para ajudar financeiramente. Desejo que vocês se resolvam. Enviei. Sandra respondeu quase na hora. Mas somos família. Eu respondi. Família não expulsa com saco de lixo. Silêncio. Longo. Depois. Você está magoada. Ela escreveu. Eu respondi. Eu estou em paz. E era verdade. Meu pai tentou ligar de novo. Eu atendi. Marina, ele começou, com a voz mansa. A gente errou. Mas... Eduardo. Interrompi. Eu não estou em dívida com você. Ele ficou em silêncio. Eu não devo explicação, dinheiro, perdão nem retorno. Continuei. Eu só devo a mim mesma continuar. Você vai virar as costas? Ele perguntou. Eu respirei. Eu aprendi a andar sozinha. Ele desligou. E, naquele momento, algo se quebrou. Não em mim. Neles. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram. Primos. Tios. Conhecidos. Gente dizendo que meu pai estava triste. Que Sandra estava doente. Que eu devia pensar. Eu pensei. Pensei em todas as vezes que eu precisei e ninguém apareceu. Pensei na sacola. No portão. Na palavra. E decidi, eu não ia reescrever a história para confortar quem me apagou. Enquanto isso, a empresa explodia. Pedidos dobraram. Contratos chegaram. Parcerias surgiram. Convites para outros programas. Propostas. Eu contratei mais gente. Ampliei o galpão. Organizei setores. Estruturei gestão. Criei cargos. Formalizei processos. Nada mágico. Tudo planejado. Passo a passo. Planilha por planilha. Reunião por reunião. Tiago virou coordenador de entregas. Lúcia virou supervisora.
Paula virou sócia. Você está maluca? Ela disse, quando eu propus. Não. Respondi. Estou grata. Ela chorou. Você é doida. Mas organizada. Corrigi. Ela riu, chorando. O nome da empresa começou a circular. Matérias. Entrevistas. Convites. Gente querendo aprender. E, enquanto eu crescia, eles encolhiam. Eu soube, por terceiros, que meu pai tentou pegar empréstimo. Que foi negado. Que comentou que a filha agora é rica e não ajuda. Que Sandra reclamou em grupo de família que eu a mudei. Eu mudei. Eles não. E isso é a parte mais irônica de todas. Um dia, uma tia me ligou. Marina, seu pai está mal. Você devia ir lá. Eu respondi, calma. Ele sabe onde me encontrar. Ela suspirou. Você é dura. Eu sorri. Eu sou livre. Ela desligou. E foi aí que eu entendi. Eu venci. Não porque apareci na televisão. Não porque a empresa cresceu. Não porque eles pediram. Mas porque eu não precisei voltar. Eu não precisei implorar. Eu não precisei provar. Eu não precisei explicar. Eles me expulsaram achando que eu era descartável. E acabaram se tornando irrelevantes na minha vida. Isso não é vingança. É consequência. Hoje, quando eu entro no galpão, vejo gente trabalhando. Vejo organização. Vejo futuro. Vejo minha história andando. E, às vezes, quando tudo está em silêncio, eu lembro da sacola de lixo. E rio. Porque ela virou a base de tudo. E porque, no fim, quem tentou me reduzir acabou ficando pequeno. E eu? Eu nunca mais pedi para ficar. Chegamos ao fim de mais uma encantadora de história no canal. Até o próximo vídeo.